Olá, caros alunos. Antes da gente falar um pouquinho sobre os tipos de pesquisa, vamos pensar um pouquinho sobre o que é uma pesquisa. Essa pergunta não é uma pergunta banal, não, ela é uma pergunta importante. Não é uma simples pergunta. Nós temos tantas pesquisas acadêmicas que não geram fruto algum, não é mesmo? Então, nós temos que ter seriedade, tanto na escolha do objeto de pesquisa, quanto também nos objetivos que a gente quer alcançar com aquela pesquisa. Então, pesquisa, o que é uma pesquisa? Pesquisa é o mesmo que uma busca, uma procura, né? Então, não é uma pesquisa, uma coisa aleatória, né? Pesquisar é procurar alguma coisa que é importante, né? Procurar uma resposta para alguma coisa. Em se tratando de ciência, né, que seria a produção de conhecimento, a pesquisa é a busca de solução de um determinado problema, né, que alguém queira saber a resposta. Por exemplo, hoje a gente está vivenciando um momento de muitas pesquisas para tentar encontrar vacina, né, para esse Covid-19. Né? Então, a pesquisa é o caminho para a gente chegar à ciência, que seria, no sentido amplo, o conhecimento. Né? E é na pesquisa que a gente vai utilizar diversos instrumentos para chegarmos a uma resposta bem mais precisa. Por que é importante saber isso? Porque o instrumento ideal ele deve ser estipulado pelo pesquisador para atingir os resultados que ele quer. Não adianta eu querer, por exemplo, pregar um prego na parede usando uma chave de fenda, né? Ou tentar fixar um parafuso com um martelo. Ou seja, eu tenho que usar as ferramentas certas para isso. Né? Por exemplo, nesse caso aí que a gente está tendo essa pandemia desse vírus, a gente tem que buscar ferramentas certas para combater esse vírus. Não adianta você ficar fazendo elucubrações vazias em cima de medicamentos que não vão trazer nenhum retorno, que não vão trazer nenhuma solução, né? Ficar criando uma panaceia. Não adianta, a gente tem que ter respostas seguras. Né? Então, a importância de se definir o tipo de pesquisa e da escolha do instrumento ideal a ser utilizado faz parte da metodologia. Nós sabemos que a ciência está dividida em várias áreas de conhecimento. Basta a gente fazer uma visitinha numa universidade qualquer que a gente vai ver a divisão na própria organização da instituição. Nós vamos ter algumas escolas que se especializam em ciências humanas, outras em ciências sociais, algumas ciências humanas e sociais estão juntas, né? As biológicas, exatas, e mesmo nessas divisões tem subdivisões. Por exemplo, as ciências humanas, como eu disse, nós podemos ter direito, história, a própria sociologia, filosofia. Então, a política pode estar em ciências humanas. Né? Então, como essas subdivisões podem variar, eu aqui vou tomar como referência os tipos de pesquisa que são definidos pelo autor José Luiz de Paiva Belo, que seria pesquisa experimental, pesquisa exploratória, pesquisa social, a pesquisa histórica e a pesquisa teórica. Né? E depois nós vamos falar um pouquinho sobre as partes de um projeto de pesquisa. Então vamos lá. Ó. Quais são os tipos de pesquisa? A pesquisa experimental seria toda pesquisa que vai envolver algum tipo de experimento. Ele vai dar um exemplo assim, olha, se a gente pinga uma gota de um ácido numa placa de metal para observar o resultado, nós estamos tendo aqui uma pesquisa experimental. E é essa pesquisa que está sendo realizada atualmente aí, né, na tentativa de encontrar a vacina. Né? Outro tipo de pesquisa que a gente tem é a pesquisa exploratória. É toda pesquisa que busca constatar algo num organismo ou num fenômeno. Por exemplo, saber como que os peixes respiram. Essa pesquisa também está sendo realizada agora, por exemplo, ao tentar determinar o comportamento do vírus, né, em determinados meios. Por isso que é tão difícil, às vezes, achar uma vacina, porque você vai ter ali pesquisas que podem funcionar em determinado tipo de pessoas, em outras não, em um certo biotipo. Então, isso é importante a gente definir. A pesquisa social é toda pesquisa que busca respostas de um grupo social. Por exemplo, saber quais os hábitos alimentares de uma comunidade específica. Então, isso aí é uma pesquisa social. Ela está muito ligada à antropologia também, né? É uma antropologia científica, que é a dita antropologia científica, né? Principalmente aquela antropologia chamada estruturalista. Outro tipo de pesquisa que a gente tem é a pesquisa histórica. É toda pesquisa que vai estudar o passado. Por exemplo, saber de que forma se deu a proclamação da República Brasileira. E não só esse tipo de pesquisa histórica. Né? Nós vamos ter pesquisas históricas que também vão estar ligadas à antropologia, mas não uma antropologia estruturalista. Uma antropologia que está visando entender e compreender o ser humano de acordo com o seu passado, para compreender também o presente. E nós temos também a pesquisa teórica. A pesquisa teórica é toda pesquisa que analisa uma determinada teoria. Por exemplo, saber o que é uma neutralidade na ciência, o que é neutralidade científica. São pesquisas teóricas. Em geral,
as pesquisas elas podem misturar, né? Uma pesquisa pode, por exemplo, como eu disse, né? Por exemplo, nós podemos ter uma pesquisa experimental que também se utiliza da exploratória. Você vai ter uma pesquisa social que pode também se utilizar de uma pesquisa histórica e teórica. Então, na verdade, não é uma divisão tão séria assim, né? Mas é importante a gente saber para a gente escolher bem os instrumentos que a gente vai utilizar para elaborar a nossa pesquisa. Outra coisa importante também para uma pesquisa é primeiro você traçar o seu projeto de pesquisa. Então, como que a gente traça o projeto de pesquisa? Existem alguns passos. Quando você vai fazer, por exemplo, um mestrado numa universidade, lá tem o modelo de um projeto de pesquisa. E quase sempre esse modelo tem esses passos que eu vou citar aqui agora. Por exemplo, o primeiro passo seria a escolha do tema. Existem dois fatores principais que interferem na escolha de um tema para o trabalho de pesquisa. Nós temos fatores internos e nós temos fatores externos. Quais são os fatores internos? A afetividade em relação ao tema, um alto grau de interesse pessoal. Por quê? Para se trabalhar uma pesquisa é preciso ter um mínimo de prazer nessa atividade, né? Então você não vai fazer uma pesquisa em algo que você não gosta, né? Você quer buscar algo que é do seu interesse, né? Que tem que te traz prazer nessa pesquisa. A escolha do tema está vinculada ao gosto pelo assunto que a pessoa trabalha. Trabalhar um assunto que não seja do seu agrado não vai tornar a pesquisa um exercício de tortura e sofrimento. Então, a pesquisa ela tem que estar ligada, ela tem que ser um divertimento, né? Do latim, né? Escolher, né? Diversão, né? Isso. Também nós levamos em consideração nesses fatores internos o tempo disponível para a realização do trabalho de pesquisa. Na escolha do tema, nós temos que levar em consideração a quantidade de atividades que teremos que cumprir para executar o trabalho e medi-la com o tempo dos trabalhos que temos que cumprir no nosso cotidiano, não relacionado à pesquisa. Então, você tem que pensar assim, eu vou dar conta de fazer essa pesquisa? Ela vai se encaixar bem aqui no meu tempo? Eu vou conseguir fazer uma pesquisa agradável, né, que não vai me torturar também, né? Ou seja, também está ligado ao prazer. Mas aqui eu estou pensando na questão do tempo e conciliar esse tempo com as outras atividades. Outro fator interno também seria o limite das capacidades do pesquisador em relação ao tema pretendido. É preciso que ele tenha consciência da sua limitação de conhecimentos para não entrar no assunto fora da sua área. E, por exemplo, se minha área é de ciências humanas, eu tenho que me ater às ciências humanas. Por exemplo, vamos pensar aqui, se eu fosse fazer uma pesquisa de filosofia, imagine vocês que eu fosse embrenhar nos ramos da física, né, fazendo uma pesquisa de filosofia. Isso aí, além de ficar uma pesquisa totalmente fora de foco, eu estaria também perdendo meu tempo, porque não é a minha especialidade, não é isso? Agora, também, na escolha do tema, tem os fatores externos. A significação do tema escolhido, a sua novidade, a sua oportunidade, seus valores acadêmicos e sociais, seria um dos fatores externos. Na escolha do tema, nós temos que tomar cuidado para a gente não executar um trabalho que não vai interessar a ninguém. Se o trabalho merece ser feito, que ele tenha uma importância qualquer para as pessoas, para o grupo de pessoas, para a sociedade em geral. Como eu disse lá no início, né, desse vídeo, a gente tem muitas pesquisas hoje em dia que não trazem nenhum retorno para a sociedade e também não tem nenhum interesse. Às vezes você vê que é só um embromation. E são as críticas que a gente às vezes vê, né, certas pesquisas recebendo no meio acadêmico exatamente por isso, né? Ainda mais nesse mundo nosso tão pragmático. Outro fator externo seria o limite de tempo disponível para a conclusão do trabalho. Também tem a ver um pouco com outro fator interno que eu falei. Mas aqui não estou mais ligado a questões pessoais. Por exemplo, a instituição ela vai determinar um prazo para a entrega do relatório final da pesquisa. Então a gente não pode enveredar por assuntos que não vão permitir cumprir esse prazo. Ou seja, por exemplo, quando eu fiz minha dissertação sobre Sartre, eu poderia embrenhar, por exemplo, em fenomenologia, né? Mas não fiz isso. Por quê? Porque eu tinha um tempo para poder concluir a minha pesquisa. Então, eu dei um foco, eu fiz um recorte para dar um foco para a minha pesquisa em Sartre. Porque, apesar de ser utilizada a fenomenologia, esse não era o foco principal da minha pesquisa. Então, é basicamente isso. O tema escolhido ele deve estar delimitado dentro do tempo possível para a conclusão do trabalho. E o outro fator externo seria o material de consulta e os dados necessários para o pesquisador. Esse problema aí, na escolha do tema, seria a disponibilidade desse material, né? Porque muitas vezes o tema escolhido ele é pouco trabalhado por outros autores, não existem fontes secundárias para consulta, então como que você vai chegar a uma conclusão a partir dessa pesquisa? É possível fazer? É, mas você tem que tomar cuidado com a falta de fontes, porque ela vai obrigar o pesquisador a buscar fontes primárias que necessitam de um tempo maior para a realização do trabalho.
E esse problema, ele não vai impedir a realização da pesquisa, mas tem que ser levado em consideração, porque o tempo institucional ele tem que ser considerado, não pode ser ultrapassado. Agora, é interessante também, quando você não tem, você inova também, né? Quando você consegue avaliar bem a possibilidade de fazer essa pesquisa, é bacana também, porque você está inovando, trazendo uma novidade sobre algo que não existe. Então, também é importante. Outro passo para o projeto de pesquisa seria o levantamento ou revisão de literatura. O levantamento de literatura é a localização e obtenção de documentos para avaliar a disponibilidade de material que vai subsidiar o tema do trabalho de pesquisa. E esse levantamento ele é realizado nas bibliotecas, na internet, ou seja, onde você conseguir obter essas informações para a sua pesquisa. Então, você vai ter ali alguns locais que você pode coletar esses dados, que você tem que determinar com antecedência. Por exemplo, as bibliotecas, agências governamentais ou particulares, instituições, indivíduos ou acervos que podem ser procurados, né? Nós temos também registro de documentos, porque a gente às vezes precisa copiar certos documentos, ou através de xerox, fotografias, ou qualquer meio, né? Então, você não vai conseguir gravar tudo. Então, você tem que fazer algumas cópias, você tem que se preparar para isso também. Às vezes você vai numa biblioteca cuja obra, eles não disponibilizam para você sair com essa obra da biblioteca. Então, você às vezes tem que já estar ali com um celular para tirar uma foto, para escanear, algum aparelho, alguma forma, ou então braçal mesmo, copiar. Também aqui a ideia da organização, né? Você tem que separar os documentos recolhidos de acordo com os critérios da sua pesquisa. O levantamento de literatura ele pode ser definido por alguns níveis, por exemplo, um nível geral do tema a ser tratado em relação de todas as obras, os documentos sobre assunto, e um nível bem específico, que seria a relação somente das obras ou documentos que vão conter dados referentes à especificidade do tema trabalhado. É organizar para você também não sair misturando, fazer uma salada mista, né? Para quê? Para que você não fuja do seu foco, ou seja, o seu problema. O que é o problema? O problema é a mola propulsora de todo o trabalho de pesquisa. Depois de definido o tema, a gente vai levantar uma questão que vai ser respondida através de uma hipótese. A hipótese ela pode ser confirmada ou negada através do trabalho de pesquisa. Inclusive, eu posso fazer uma pesquisa cuja conclusão é exatamente o contrário do que eu pretendia no início, né? Não tem problema. O problema é criado pelo próprio autor e é relacionado ao tema escolhido. O autor, no caso, ele vai criar um questionamento para definir a abrangência da sua pesquisa. Não há regras para se criar um problema, mas alguns autores sugerem que ele esteja expresso em forma de uma pergunta. Vamos pensar aqui num tema, por exemplo, eu falo assim, o uso de agrotóxicos pela indústria agropecuária. Então, beleza. Aí eu tenho isso como tema. Então, qual que seria o problema? O problema pode ser, por exemplo, de que maneira o uso de agrotóxicos pode trazer um risco para a sociedade, ou quais são as consequências do uso de agrotóxicos. Então, você vai ter ali o problema que seria talvez um determinado tipo de pergunta que você faz em cima do seu tema. E a hipótese? A hipótese era um tipo de suposição que eu faço. Então, a hipótese é uma afirmação categórica que vai pensar em responder ao problema levantado. Mas, como eu disse, às vezes ela não vai trazer essa mesma solução no final, né? Ela é uma pré-solução. O trabalho de pesquisa ele vai confirmar ou negar essa hipótese. Nesse exemplo que eu dei aqui, eu posso dizer lá no final da minha pesquisa, falar assim, não, ao final dessa pesquisa chegamos à conclusão que o uso de agrotóxicos de maneira controlada pode trazer muito mais benefícios do que prejuízos à sociedade. Isso é uma hipótese, né, que eu também estou trazendo aqui agora. Mas isso aí, vamos supor que eu chegasse nessa conclusão, que eu acho pouco provável, né? Mas se eu chegasse nessa conclusão, seria uma possibilidade, né, através da minha pesquisa. É importante que você pense que você está fazendo a pesquisa, né? Como dizia Sartre na introdução do livro dele, Questões de Método, é próprio de uma pesquisa ser indefinida. Porque senão, que sentido teria a própria pesquisa, não é isso mesmo? Então, basicamente, é esse que é interessante, né? Ou seja, toda pesquisa é uma pesquisa exatamente para tentar chegar a uma conclusão. Se eu já sei a resposta, para que eu estou fazendo a pesquisa? Basicamente isso. Então, vamos lá. Outro passo também que nós temos é a justificativa, né? Então seria a justificativa no projeto de pesquisa, como o próprio nome indica, seria o convencimento de que o trabalho de pesquisa é fundamental para ser efetivado.
A gente tem que provar que o tema escolhido, né, e a hipótese são de suma importância para a sociedade ou pelo menos para um determinado grupo de pessoas, né? Então essa pesquisa tem uma certa importância, essa seria a justificativa. Deve-se tomar um cuidado na elaboração da justificativa e não tentar justificar a hipótese levantada, ou seja, tentar responder ou concluir o que vai ser buscado no trabalho, porque senão, igual como eu falei, você já vai chegar na conclusão antes da hora. Isso é importante. A justificativa ela exalta a importância do tema ser estudado, ou justifica a necessidade de se levar ao fim essa pesquisa. E aí, isso também nós temos a ligação com os objetivos. A definição dos objetivos vai determinar o que o pesquisador quer atingir com a realização do trabalho de pesquisa. Objetivo é sinônimo de meta, de fim. Alguns autores vão separar os objetivos em objetivos gerais e objetivos específicos. Inclusive, alguns editais também vão fazer isso, mas não há regra a ser cumprido quanto a isso. Outros vão tentar dividir só objetivos em categorias. Um macete, né, que o José Luiz de Paiva Bela vai definir é o seguinte: a gente colocar os objetivos começando com o verbo no infinitivo. Por exemplo, esclarecer tal coisa, definir tal assunto, procurar aquilo, permitir aquilo, demonstrar alguma coisa. Então, se você colocar no infinitivo, você vai ser induzido a mostrar como que vai ser a sua ação ali durante a sua pesquisa, né? E outro passo seria também a metodologia. A metodologia é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda a ação desenvolvida no método. Seria, como eu já falei em várias outras aulas, método é caminho, né? Ou seja, meta rodós é o caminho que você vai trilhar, através do qual você trilha, né? Ou seja, o método do trabalho de pesquisa. É a explicação do tipo de pesquisa, do instrumental utilizado, que vai se constituir como sendo o método. Por exemplo, o questionário, entrevista, seria a explicação do tipo de pesquisa. Então é isso que é o método, né? Tem um pouco a ver com os tipos de pesquisa que eu falei anteriormente. Importante também você definir o cronograma. O cronograma está ligado àquelas intenções, né? Ou seja, aqueles fatores, né, que eu estava falando no início, né? Os fatores internos e externos. Então o cronograma ele vai mostrar que você tem a capacidade de realizar esse trabalho em determinado tempo, quais atividades você vai cumprir em determinados períodos. Então aí, nesse exemplo aí, nós temos algumas atividades e períodos. Por exemplo, levantamento de literatura. Geralmente esse é o primeiro passo, né? Você tem que começar vendo o que você tem sobre aquele tema. Aí você vai montar o projeto. Seria também, o projeto tem a ver com esses primeiros momentos aí que eu acabei de falar. Depois a coleta de dados. Coleta de dados, gente, já é a pesquisa sendo realizada. Então, o 1 e o 2 aí, nesse exemplo que eu citei, já é esse projeto aí você já fez até essa parte. A partir de agora já é a pesquisa propriamente dita. Coleta de dados, o tratamento dos dados. Por exemplo, se você fez uma pesquisa de rua, você vai tratar esses dados através das conclusões que você vai chegando, uma elaboração do relatório final em cima disso, depois uma revisão do texto e, por fim, a entrega do trabalho. Por fim, uma coisa que muita gente confunde seria bibliografia e referência bibliográfica. Referência bibliográfica parte de uma obra na qual se listam as obras utilizadas pelo autor para a elaboração do texto. Então, seria um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual. E o que seria a bibliografia? Seria a parte de uma obra na qual se listam as referências bibliográficas de obras recomendadas para uma leitura complementar. Então, a referência bibliográfica é aquela bibliografia que você utilizou em sua pesquisa. Isso é referência bibliográfica. Então, é aqui que a gente tem que colocar a referência bibliográfica. Bibliografia é quando você vai ali citar obras que são de interesse, que estão vinculadas àquela pesquisa. Geralmente, a bibliografia a gente não coloca no projeto e, às vezes, nem na pesquisa, né? Geralmente, a gente utiliza mais a referência bibliográfica. E nós temos referências bibliográficas primárias e secundárias. As primárias seriam aquelas mais ligadas ao autor, né? Por exemplo, se eu estou pesquisando sobre Sartre, seriam as próprias obras de Sartre, e as secundárias seriam, por exemplo, as de comentadores ou de outras obras que estão vinculadas àquela pesquisa. Então, gente, eu espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida que tiverem, se a gente precisar gravar algum novo vídeo sobre isso, a gente grava. Se não, também a gente pode tirar as dúvidas através do e-mail. Até a próxima aula.